A Constituição Federal veda utilizar critérios de sexo, idade, cor ou estado civil como forma de escolha entre um candidato e outro para a seleção de emprego. Mas quais seriam os requisitos legais permitidos como critério de seleção no momento de contratar um trabalhador? Saiba mais na nossa reportagem especial. Na hora de escolher os empregados, a maioria das empresas utiliza aquela velha técnica da entrevista. Tudo para verificar a formação e a experiência do candidato. O mercado de trabalho está cada vez mais exigente. Mas não basta apenas a qualificação profissional. Muitas vezes o fator emocional de um candidato pode ser determinante para ser selecionado. Para isso, empresas investem cada vez mais em testes. Imagina só isso aqui, ficar preso em salas temáticas, como se fosse personagem de um filme. São 5 salas com câmeras de monitoramento. Cada sala tem um tema específico: terror, aventura, investigação e 2 de suspense. O grupo de candidatos tem um determinado tempo, dependendo do cenário, para desvendar enigmas e tentar sair da sala. E é aí que os perfis são analisados. Os possíveis selecionados vão vir aqui para fazer uma entrevista, eles entram dentro da sala, provavelmente com pessoas que eles não conhecem, e eles vão estar sendo analisados. Eles não precisam necessariamente escapar, mas as ações dele dentro da sala a gente já consegue identificar o perfil que a empresa busca. Então a gente atende a empresa e o selecionado e a gente faz essa ligação para eles. Ó, você está buscando um cara criativo? Esse aqui é o cara criativo para você. E a gente consegue fazer tudo isso aqui dentro da sala. Tudo lá dentro é acompanhado por psicólogos, que analisam o perfil dos candidatos quando são postos para trabalhar em equipe. O lado emocional conta porque a gente tem o perfil de um candidato, a gente não é só a avaliação técnica, né, daquele cargo que ele precisa ter, os conhecimentos técnicos, né, que tipo de conhecimento de curso ele precisa, de nível de formação escolar, acadêmica ele precisa para ocupar aquele cargo, mas principalmente a parte de comportamento, né, como que ele se relaciona, como que ele se comporta, como que ele se comunica, né, como que ele faz a gestão do tempo dele. O projeto é novo, mas várias empresas já procuram pela estratégia inovadora. A Deise é supervisora financeira de uma universidade e veio conhecer. Ela já pretende implantar na empresa em que trabalha. É uma experiência singular, super válida, que eu acredito que hoje, como o nosso mercado ele tem evoluído de todas as formas, eu acredito que evoluir na forma de selecionar também faz toda a diferença. E apesar da gente ter pessoas altamente qualificadas tecnicamente, a gente precisa também verificar o emocional. Então, com essa avaliação, com esse tipo de teste, com esse tipo de experiência que eles estão disponibilizando aqui, é possível você, além de avaliar a capacidade técnica de uma pessoa, de um candidato, também avaliar o emocional. Este gerente em recursos humanos afirma que cada vez mais as seleções se focam no comportamento. Então, a gente avalia muito qual o comportamento da pessoa, como ela lida com o trabalho, qual a relação que ela faz com o trabalho, com a carreira e com as empresas por onde ela passou. Se você pegar as questões técnicas, você com ações de treinamento e capacitação, você consegue desenvolver as competências técnicas com muito mais facilidade do que desenvolver as habilidades comportamentais das pessoas. Testes são permitidos, desde que não ultrapassem os critérios de bom senso e da razoabilidade. O que a gente tem que buscar nessas situações é verificar se esses testes estão atrelados à aptidão profissional do candidato que deseja ocupar aquela vaga. Se isso de alguma forma pode afetar positivamente, contribuindo ou não para o exercício da atividade, esse requisito, essa exigência é sim válida, claro, observados os limites de tolerância e razoabilidade. Não há qualquer óbice ou possível prejuízo à empresa que deseja aplicar tais práticas. A Constituição Federal proíbe critérios de admissão por motivos de sexo, cor ou estado civil. Já a Lei 9.029 de 1995 proíbe a exigência de atestados de gravidez antes da contratação. O artigo 442 da CLT também veda a exigência técnica de mais de 6 meses em uma mesma atividade antes da contratação. A experiência que a empresa deseja buscar no candidato, ela deve se limitar naquela mesma atividade até 6 meses. Prazo superior a isso não é permitido de modo que isso pode gerar indenização também da mesma forma com as outras situações elencadas.
Mas muitas empresas ainda não cumprem o que determina a legislação. Pode até parecer mentira, mas olha só o que dizia esse anúncio feito em 2012. Precisamos de uma pessoa para trabalhar. Tem que ser bonita, comunicativa e desinibida. Se for inteligente e divertida, pago mais. Uma ação civil pública foi movida contra a empresa pelo MPT na Justiça do Trabalho de Brasília, que determinou a retirada do anúncio. Além disso, o dono do estabelecimento teve que publicar a decisão da Justiça no mesmo post. E quando se trata de certidão de antecedentes criminais, ela pode até ser exigida, dependendo da função a ser assumida. Via de regra, a gente tem uma das situações que não é exigida, que é esse de antecedentes criminais, porque constitui prática discriminatória, não é aceitável, viável que a empresa exija de uma pessoa que deseja ingressar na sua empresa a certidão de antecedentes criminais. Porém, vale ressaltar que, a depender da função, tal como uma empresa que faça serviço de transporte de valores, nesse caso, constitui-se uma exceção, porque é viável e aceitável a empresa que conheça o seu candidato e conheça a pessoa, avaliando se aquele que foi ou teve uma passagem com antecedentes criminais possa trabalhar com uma situação que envolva algo que ele delituosamente já tenha praticado. O TST analisa se a exigência de certidão de antecedentes criminais antes da contratação gera dano moral. Uma audiência pública foi realizada para discutir o assunto. 2 processos que tratam do tema, assim que julgados, servirão de parâmetro para os demais existentes no país. E se mesmo passando pela seleção, a empresa te chamar para uma determinada vaga, mas depois desiste de te contratar, ela pode ser punida. Vários processos envolvendo o tema já foram julgados no Tribunal Superior do Trabalho. Em 2015, ficou mantida na 7ª turma do TST decisão regional que havia condenado uma indústria de alimentos a pagar R$ 3.000 de indenização por dano pré-contratual a uma candidata à vaga de emprego. Ela chegou a fazer exames admissionais, entrevistas e ainda apresentou os documentos, mas não foi contratada. Para a turma, na promessa de contratação, as partes se sujeitam aos princípios da lealdade e da boa-fé, e a frustração dessa promessa sem justificativa possibilita a indenização.